Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Nós exaltamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite à casa do Senhor, à casa do Pai. Aqui nós temos liberdade, aqui nós temos livre acesso, ao nosso Deus para nós o adorarmos. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos meditar nesses poucos versículos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está conosco a nossa irmã Paola, amém? Glória a Deus, fez uma surpresa para a gente ontem, chegando. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, abençoe a nossa irmã, amém? Vamos meditar hoje, falar um pouco sobre oração, dando continuação à pregação de domingo, Falamos domingo aqui sobre Daniel e a importância da oração, e hoje eu quero continuar falando, Obrigado, irmã. Sobre a importância da oração. É de joelhos que a igreja vence, é de joelhos que a igreja, ela conquista vitórias. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Deus, é tua palavra que nós iremos ouvir. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos ouvido falar, muito sobre oração nesses últimos dias. A igreja tem orado, eu creio que você tem clamado, você tem se colocado de joelhos, clamando ao Senhor Jesus, clamando ao nosso Deus para que Ele entre com misericórdia, Ele entra com o socorro, com o livramento que nós precisamos. E nós estamos aqui vendo uma situação vivida pela igreja primitiva, aonde se levantou uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, tendo o primeiro mártir sendo morto a pedradas, o segundo mártir, Tiago, sendo decapitado a espada, morto a fio da espada, por amor a esse Deus, por pregar esse evangelho, por anunciar esse evangelho. Nós vamos ver que o histórico da igreja do Senhor é um histórico de perseguição, e é um histórico de sofrimento desde o início, desde os tempos de Cristo. A igreja, ela vem sendo perseguida, bombardeada pelo nosso arqui-inimigo Satanás, e por isso o Senhor, Ele já nos precaveu, Ele já nos adiantou que nós teríamos algumas aflições, que nós passaríamos algumas desabores, teríamos algumas dores no meio da nossa caminhada, por anunciar a nossa fé no Senhor.
Não é só você que sofre, não é só a igreja brasileira que sofre. Eu até vou mais além. A igreja brasileira, ela não sofre nada comparado ao que os nossos irmãos no Oriente, né, sofrem. Irmãos que em países perseguidos, ela sofre. Nós temos que levantar as mãos todos os dias e agradecer a Deus por vivermos num país onde nós temos a liberdade de pregar, a liberdade de anunciar Jesus Cristo em qualquer lugar. Mas a igreja do Senhor, no geral, ela vem passando por um momento de perseguição desde o início. Satanás declarou guerra contra a igreja do Senhor. Você é inimigo declarado de Satanás, meu irmão. Nós somos inimigo declarado do diabo. Mas nós temos ao nosso favor uma palavra, que ele jamais vai prevalecer contra a igreja, que ele jamais vai prevalecer sobre a sorte do justo, porque a igreja do Senhor, ela é guardada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui que Herodes, quando ele manda matar Tiago, e ele vai ver que isso soou agradável aos olhos dos judeus. Aquele povo se viu satisfeito com aquele ato bárbaro de tirar a vida de Tiago, sendo o segundo mártir da igreja primitiva. O primeiro foi Estevão, que foi morto a pedradas. Então ele vai continuar a sua perseguição, ele vai continuar a sua jornada perseguindo a igreja do Senhor. E aqui o que me chama a atenção, irmãos, que a astuta do diabo contra a igreja do Senhor é tentar impedir, é tentar colocar uma mordaça na nossa boca, é tentar colocar medo na igreja, para que ela deixe de anunciar Jesus. Mas eu louvo a Deus, porque quanto mais o diabo persegue, quanto mais o diabo se levanta contra a igreja, quanto mais o inferno bate na igreja do Senhor, mais a igreja continua crescendo, mais a igreja continua se expandindo territórios para pregar o nome do Senhor. Eu vejo que a estratégia do diabo, né, desde o primeiro mártir, Estevão, quando matou ele ali a pedradas por pregar Jesus, a intenção era colocar medo, era colocar pavor, era colocar na mente das pessoas: olha, vocês não podem pregar, porque se vocês pregar, vocês serão mortos. Só que houve uma diáspora muito grande da igreja com a morte de Estevão. Os irmãos saíram, mas o fogo estava queimando, o fogo estava ardendo dentro daquele povo. E ele sai fugindo, ele sai tentando se livrar daquela perseguição. Mas aonde aquele povo chegava, o Espírito Santo falava mais alto dentro deles. O Espírito Santo queimava, ardia mais forte dentro do coração daqueles irmãos, a ponto deles não conseguirem ficar calados, a ponto deles não conseguirem ficarem, aleluia, parados em meio àquela perseguição. Mas eles continuaram anunciando Jesus. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, meu irmão. Eu quero chamar a tua atenção para essa realidade na nossa vida. Será que esse mesmo Espírito Santo, ele está encontrando voz na nossa vida? Será que o Espírito Santo, ele está encontrando lugar dentro de nós, para nós continuar anunciando, para nós continuarmos pregando, para nós continuarmos declarando que Jesus Cristo salva e conduz para os céus? Será que o teu coração queima, meu irmão? Ou já esfriou a chama do fogo de Deus? Ou já esfriou a chama do Espírito Santo na tua vida, a ponto de já não ter mais força para orar, a ponto de já não ter mais vontade de adorar, cultuar o nome do Senhor? Como que está o Espírito Santo dentro de você? O medo não pode nos dominar. O medo não pode nos fazer sentir acuados. Eu preguei aqui domingo para os irmãos Daniel, ele descansou. Eu preguei ontem na nossa congregação, Jó, ele descansou. E eu falava para os irmãos: Deus, ele permite, Érica, na nossa vida vivemos uma circunstância, uma situação de dor, de perseguição. É apenas um tempo. E eu dizia para os irmãos ali ontem que na vida de Jó foi até ele chegar no limite, porque todo ser humano, ele tem um limite. Nós somos seres humanos e uma hora nós chegaremos no nosso limite. O próprio Cristo teve as suas limitações. E é nessa hora que Deus, ele entra, irmãos, com a providência, que Deus, ele entra com o milagre na nossa vida.
E mesmo aqueles que nos abandonaram, mesmo aqueles que nos desprezaram, o Senhor vai mandar eles nos abençoar, vai mandar eles ir até nós. Se você pegar o capítulo 42 de Jó, você vai ver o Senhor mandando aqueles que deixaram Jó na cinza, ir até ele, levar ouro, levar anel, levar dinheiro, levar o que Jó precisava. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão: deserto não é para te matar. Deserto não é para, talvez você está vivendo hoje um cenário onde você fala, não há probabilidade para mim sair dessa situação. Ei, meu irmão, talvez você pensa que não há, você pensa que não tem forma, não tem jeito de você sair, mas Deus é especialista em virar cativeiro. Deus é especialista em tornar caverna, aleluia, palácio, em tornar leão travesseiro para o teu povo dormir. O segredo da igreja é só uma, igreja. O nosso segredo para alcançarmos a vitória, para alcançarmos o milagre, é joelhos no chão, clamando ao Senhor. O que me chama a atenção nesse texto, Herodes vai dar uma de poderoso. Eu posso, já fui bem sucedido matando Tiago, agora eu vou mandar prender Pedro também, porque Pedro é a coluna, é o líder, é o incentivador desse povo. Está aí algo importante que a igreja deve fazer constantemente: orar pelas suas lideranças, porque é onde leva a pancada, é onde o diabo vai bater, é na liderança da igreja. São nos obreiros, são nos missionários, são nos evangelistas, pastores, porque o diabo sabe que vencendo a liderança, derrubando a liderança, as ovelhas ficarão dispersas. Então a estratégia do diabo é: você já matou Tiago, que é um dos apóstolos, agora mate também, prenda Pedro, porque esse é um incentivador desse povo. O povo estão seguindo a ele. Então toda vez que se levantar uma perseguição na igreja, você pode ter certeza, o primeiro que eles vão focar para tirar de cena é a liderança. Só que aqui entra o segredo da igreja. Herodes, ele dá uma de poderoso: eu vou prender Pedro. Nos diz o versículo 3, parte B: prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. 4 vezes 4, 16, não é isso? Ou seja, 16 homens para guardar um só. Essa é a glória da igreja. O diabo, ele vem contra você, mas ele sabe que tem que vir com força, porque você é forte. Porque o que está por trás de você, meu irmão, é um poder sobrenatural. Talvez você olha para pessoas à sua volta e julga ela pequena demais, mas o diabo olha e ele sente medo. Herodes vai mandar prender Pedro, mas ele vai dizer: olha, coloca 4 escoltas de 4 soldados. Eu quero esse homem em uma prisão de segurança máxima. Eu quero Pedro guardado e bem guardado por soldados. Lembra que eu falei para os irmãos aqui no domingo, que quando Daniel ele foi lançado na cova, foi colocado o selo do rei que dizia: ninguém abre, ninguém pode ajudar Daniel. Da mesma forma, o corpo de Jesus no túmulo, soldados por fora, o selo ali dizendo: ninguém entra para tirar o corpo. O nosso inimigo, irmãos, ele sabe em quem ele está batendo. Talvez nós negligenciamos a nós mesmos, não sabendo o poder, a autoridade que está em nossa vida. E uma coisa que a igreja tem negligenciado é isso: a autoridade delegada a ela pelo Senhor Jesus Cristo. Olha a palavra do Senhor para nós: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e eles não lhes farão dano algum. Se beberem alguma bebida mortífera, elas não lhe causarão dano, porque eu vos dou
poder e autoridade. Faça uso, irmãos. Use essa arma ao teu favor, que é a oração insistente, a oração compulsória, a oração que não acaba, que não diminui em meio às lutas. Veja bem o texto aqui. Herodes manda prender Pedro, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu falava para os irmãos ali ontem um detalhe que você vai ver lá no capítulo 42 de Jó. Os amigos de Jó, aqueles 3 amigos que durante todo o período eles estavam ali para atazanar, para perturbar Jó. E eles julgavam falando: Jó, você é um maldito, você é um pecador, você merece tudo isso que você está passando. E eles se julgavam perfeitos, aqueles homens se julgavam santos, Érica, para julgar Jó. Só que lá no capítulo 42, se não me engano, versículo 7 em diante, Deus ele vai trazer uma palavra de reprovação àqueles homens, e vai dizer para eles: vocês vão lá agora, para que o meu servo Jó ore por vocês, e eu aceitarei a oração de Jó. Porque na ótica humana, no olhar daqueles homens, eles tinham um senso de julgamento, um senso de condenação para com Jó, que ele era culpado, que ele era merecedor de tudo aquilo. Você talvez já ouviu alguém dizer para você, quando você está na prova, quando você está na luta: que pecado você fez? O que está escondido? Irmãos, eu fico, estarrecido com a atitude de algumas pessoas. Recentemente eu ouvi alguém dizer, a respeito de uma pessoa que estava acamada: deve ser pecado que ele cometeu e não pediu perdão. As pessoas é tão fácil para julgar as outras, dizer: olha, ele está nessa situação porque pecou. Se você pegar lá em João capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença, e os discípulos vai chegar para Jesus e falar: mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Alguém pecou, né? Mas Jesus vai dizer: nem ele nem os pais pecaram, mas foi assim para que cumprisse, para que manifestasse nele a glória de Deus. Talvez as pessoas estão olhando para você no meio de um deserto, talvez o diabo está escarnecendo, está zombando de você, mas espera aí que vai vir livramento, vai vir milagre, vai vir resposta de Deus. Simplesmente ore, meu irmão, aleluia. Não baixa a tua cabeça mediante as críticas, condenações, julgamentos. Acredita no Deus que você serve. A igreja ela estava incessantemente orando. É isso o papel da igreja. O papel da igreja é orar. O papel da igreja é orar. O papel da igreja é clamar. O papel da igreja é interceder. Porque quando a igreja ora, milagre acontece. Ela move a mão de Deus. Receba isso, meu querido. Talvez, missionário Márcio, se a igreja tivesse pensado: já matou Tiago, prendeu Pedro, esses homens estão fora da palavra, esses homens estão fora de aquilo que eles estão pregando, não é mesmo? Eu já ouvi muitas pessoas dizer: ela prega de um Deus que cura, mas lá está doente. Hipocrisia humana. Não é o homem que cura é Deus, e Deus cura quem Ele quiser, irmãos. Se Deus quiser me colocar numa cama e me usar para curar pessoas e me deixar doente, Ele vai fazer. Porque os planos dele, como diz Jó capítulo 42, não podem ser frustrados. A igreja ela não vai ser hipócrita. A igreja ela não vai dizer não. Ele está precisando de nós, vamos orar, vamos orar. E o povo reunia, Érica, o povo reunia, incessantemente eles estavam ali reunidos clamando: Deus, Deus, aleluia. A história não chegou no final, a história não acabou. Nós estamos no início de um avivamento, nós estamos no início daquilo que o Senhor prometeu para nós. Oh Deus, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. O Senhor há de guardar, o Senhor há de livrar Pedro.
E do outro lado que me chama a atenção, a igreja está orando, Raul. Sabe o que Pedro está fazendo? Olha, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Eu imagino, Ciel, Pedro lembrando aquele momento que ele andava com Jesus, né? A tempestade se levantou, o barquinho agitado, eles desesperados, gritando uns aos outros. Ele chega lá e: Senhor, não importa que nós vamos morrer. Jesus estava lá dormindo, o barco sendo levado pela tempestade, o vento batendo de um lado, batendo de outro, mas Jesus fazia o quê? Dormia. Eu imagino que Pedro está agora vivendo esse cenário. Eu vou fazer o mesmo que meu mestre me ensinou. No meio do caos, no meio do deserto, no meio da tempestade, eu vou descansar. Porque quando sai da minha condição humana, quando sai da minha limitação, quando sai, aleluia, da minha capacidade humana de resolver, é Ele que trabalha. Então agora eu estou guardado, Ele permitiu eu estar aqui. Então vou aguardar o tempo dEle manifestar, porque vai chegar. A igreja precisa entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder, Deus nos deu intrepidez. O Espírito Santo, Ele está liberado, Ele está disponível para nos encher, para nos encher, para nos encher. Mas muitas das vezes nós somos covardes, muitas das vezes nós somos omissos. O fogo está querendo queimar, o fogo está querendo nos incendiar, mas nós estamos jogando água para que o fogo não acenda, para que o fogo não queime. Muitas das vezes cantamos pedindo a Deus que venha nos usar, mas quando Ele quer nos usar, nós falamos: não, eu não consigo, eu não posso. É preciso, irmãos, nós nos voltarmos nestes últimos dias como igreja que venha incessantemente orar a Deus. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eu quero mostrar para você talvez algo que você não enxerga, mas o teu inimigo ele está enxergando. Eles colocam Pedro numa prisão da mais alta segurança. Já não bastasse ele naquele cubículo, naquele quadrado, agora colocam correntes, colocam algemas, e Pedro está ali algemado. Já não bastasse agora as algemas, Pedro também está sendo vigiado por 4 soldados que não tiravam os olhos. E quem sabe aqueles soldados ali escarnecendo, talvez zombando, talvez rindo. E eu imagino dentro de si Pedro dormindo e sonhando: Jesus vai me libertar. As cadeias elas vão quebrar, as cadeias vão se soltar. E quando nós descansamos, é aí que Deus trabalha, irmão. Eu quero que você entenda o Salmo 46. O Senhor ele fala para nós assim: aquietai-vos e sabei que eu... Sabe o que Deus está falando para você, Érica? Enquanto você está agitada, enquanto você está afoitada, enquanto você está dando golpe de cangue-fu no ar, para lá e para cá, você não deixa eu agir, você não deixa eu trabalhar. É só quando nós nos aquietamos que Deus entra em cena na nossa vida. Eu quero que você pegue isso para você nessa noite. A tua agitação, a tua ansiedade, a tua depressão não vai te levar a lugar algum, a não ser tragédias, perdas. Mas quando nós fazemos o que Pedro fez, dormir, descansar, como Jesus naquele barquinho levado pelas altas ondas, Deus vai enviar o anjo dele para fazer e travar a guerra que eu não posso vencer. Enquanto Pedro dormia, o anjo agora vai entrar, e Pedro, ele está tão descansando, irmãos, que na mente de Pedro aquilo não era real, aquilo era um sonho, era uma visão. Só que estava acontecendo tudo ali real,
ao vivo e a cores. O anjo ele vai entrar dentro da prisão e vai dizer para Pedro: olha, agora levanta-te depressa. Sabe o que eu aprendo aqui, Paola? Sabe o que eu aprendo aqui, Stephanie? Tem um momento de descansar, Raul. Tem um momento de dormir. Mas quando Deus entra em cena, não é para continuar dormindo, não é para continuar inerte. É hora de marchar, é hora de ir em rumo ao nosso milagre. Porque agora o anjo vai entrar enquanto Pedro dormia, enquanto Pedro esperava a chegada da resposta de Deus. Mas quando Deus chega, Ele sempre vai dizer para você: levanta, cinge-te, põe a tua capa. É hora de agir, é hora de batalhar. Irmãos, eu estou dizendo para você que agora há um tempo, a Bíblia fala, Eclesiastes 3 nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus já determinou o tempo da tua vitória. Deus já determinou o tempo de te colocar em ação, de te mandar levantar e te mandar mover. Ore, igreja, ore como Daniel. Ainda que queiram te impedir, ainda que o cansaço. E eu falo que o maior inimigo da nossa oração é nós mesmos. É quando o cansaço chega, quando o desânimo chega, o sono. Às vezes nos colocamos de joelho para orar, o telefone toca, bate no portão, o filho chama, o pai chama. É tantos inimigos, tantos impedimentos à oração. E às vezes nós não focamos. É por isso que o Senhor fala: quando entrares para o teu quarto, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta. É o teu momento íntimo com Deus, é o teu momento pessoal com Deus. Não deixa ninguém, não deixa pensamento algum, não deixa circunstância alguma bloquear, impedir o teu relacionamento, o teu momento com o Senhor. É na insistência da oração da igreja, é na permanência da oração da igreja, que ela vai mover os céus. Se eu orar, você já sabe, canta aí, vai. O céu vai mover. Se eu orar, Deus vai fazer o quê? Deus vai responder. Muitas das vezes o diabo ele trabalha assim com pensamentos: ah, você já orou tanto. Deus não está ouvindo, Deus não está enxergando, Deus não está contemplando o teu clamor, Deus não está se importando. Descansa, igreja. Descansa que o anjo vai chegar. Versículo 7 nos diz que enquanto Pedro dormia, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Não há prisão que impeça um adorador. Não há prisão que aprisione um adorador. Quando a igreja ora, quando a igreja adora, prisões espirituais são quebradas, cativeiros espirituais são destruídos. O anjo manda: levanta, Pedro levanta, as cadeias, as algemas se quebram. E o anjo continua dizendo: cinge-te a calça e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua,
e logo adiante o anjo se apartou deles. Veja o interessante aqui, irmãos. Eu ouvi um pastor, uma pregação uma vez, e ela dizia assim: ande com pessoas que abrem portas para você. Você vai ver que enquanto Pedro ele estava na companhia daquele anjo, ele estava seguindo aquele anjo, ele atravessou paredes, portões se abriram para ele, e ele viveu algo surreal, algo sobrenatural. Ou seja, o anjo mostrou para ele que não era, os portões não estavam se abrindo para ele, mas era o poder de Deus. A glória era de Deus. As paredes que eles atravessaram não eram para Pedro, mas porque ele estava na companhia do anjo do Senhor. Eu digo para você nessa noite, essa palavra que eu ouvi alguns anos atrás, e ela ficou gravada na minha mente: ande com pessoas que vão abrir portas para você. A igreja precisa parar de andar com pessoas que te jogam cada vez mais para baixo. Você precisa parar de andar com pessoas que te fazem te sentir cada vez mais pior do que qualquer ser humano. Ande com pessoas que vão abrir portas, pessoas que vão te apresentar o caminho, pessoas que vão acrescentar na tua vida intimidade com Deus. O anjo se aparta, Pedro ele segue agora para onde estava a igreja. Continuando o texto, nos diz assim, depois de versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, que era matar Pedro. Versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então aqui, irmãos, está mostrando para você que enquanto as prisões eram quebradas, o povo estava o que, Érica? Congregado, orando. A importância de nos congregarmos, a importância de estarmos na igreja. Não caia nessa do diabo: eu posso assistir o culto aqui de casa na televisão, eu posso assistir o culto aqui de casa na live. Não, isso é uma estratégia do diabo. A igreja precisa estar reunida, a igreja precisa congregar, a igreja precisa estar numa assembleia, porque esse é o poder da igreja. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Mas o diabo está pregando na mente de muitas pessoas: eu sou a igreja. Sim, nós somos a igreja, mas você me completa, você me completa, você me completa, eu te completo, nós nos completamos, a igreja se torna mais forte. Porque se eu pegar esse dedo e colocar lá, ele vai ser um dedo, mas ele não vai ter utilidade, ele não vai ter força. Ele precisa estar ligado no corpo, ele precisa estar relacionado nos outros membros do corpo, para ele estar em execução, para ele ter utilidade. Não deixe o diabo pregar mentiras na tua mente, meu irmão. Nós somos a igreja, mas juntos nos completamos. Veja bem que Pedro, ele vai para a casa de Maria, e agora aonde estavam congregados e oravam. Foi no momento da oração daquele povo que o anjo desceu para livrar Pedro daquela prisão. Aleluia, Jesus. Desperta a tua noiva, desperta a tua igreja, desperta teu povo, Senhor. Desperta, Deus. Aleluia, Jesus. Pedro ele chega e bate na porta, irmãos. Toque, toque. Saiu uma menina chamada Rode, porque eles estavam orando em portas fechadas, porque a igreja estava perseguida, mas aquele povo estava reunidos orando. Havia uma ordem para eles não se reunirem para orar, mas eles estavam ali de portas fechadas orando e clamando, e Pedro agora está batendo. E aqui é onde eu entro, aonde eu coloco para você uma palavra, e já vou estar encerrando minha pregação nessa noite. Reflita comigo nisso aqui.
A resposta de Deus, irmãos, o milagre que Deus preparou para você, irmã Raimunda, para a senhora, vai ser tão grande que nem a senhora mesmo vai acreditar. O milagre que Deus preparou para nós, família Batista Missionária, é tão grande, irmã Neia, que nós ficaremos perplexos, estarrecidos, meio que incrédulos, sem acreditar. Pedro está batendo na porta, a igreja está clamando por um milagre. Agora Pedro bate na porta, Rode sai, olha para a frentinha da porta. A voz parece com a de Pedro, mas Pedro está lá na prisão de segurança máxima, guardada por vários soldados. Não pode ser Pedro. Volta, anuncia para os irmãos, que fala: moça, deve ser o anjo de Pedro que está aí na porta batendo. A igreja, ela precisa acreditar naquilo que ela está pedindo, naquilo que ela está orando, naquilo que ela está clamando. Eu preciso orar, eu preciso clamar, mas eu preciso estar preparado, Raul, para quando o milagre bater na minha porta, eu abraçar ele e não deixar ele embora. Tem muitos crentes que oram, mas quando a resposta chega, quando o anjo chega, fala: levanta, chegou tua hora, é hora de marchar, cinge, coloca a tua capa, eu vou te usar. Não pode ser. A igreja fica incrédula, muitos ficam incrédulos. Irmãos, não fique esperando Deus agir do teu jeito, Deus vai agir do jeito dele. Quantas orações eu já fiz pensando assim na minha mente, mas como é que pode eu conseguir? Como é que não tem jeito? E aí que Deus gosta para entrar. Esse é o momento que Deus entra em cena para provar para nós. Não tem jeito para você, mas para mim tem sim. Pedro está batendo, Rode sai, Pedro entra, e aquele povo vai fazer um alvoroço, a ponto de Pedro falar: calma, quieta-te, silêncio, nós estamos escondidos aqui. O teu milagre vai ser tão grande, família missionária, que vai te surpreender, você não vai acreditar, mas é a realidade de Deus chegando, é o milagre de Deus chegando, é a resposta de Deus chegando, é a vitória de Deus chegando para a nossa vida, porque quando a igreja ora, ela move a mão de Deus, quando a igreja clama, ela move o céu, e Deus envia seu anjo para trazer livramento, para trazer resposta e vitória. Aleluia, esse é o poder da igreja. Aleluia. Reúna, igreja, reúna, congregue, ore, clame ao Senhor, a vitória virá para nós. Fica de pé, querido. Oh, santo, santo, santo é o teu nome. O mesmo Deus que fez leão dormir, o mesmo Deus que entrou naquela prisão de segurança máxima, tirando Pedro, livrando da mão de Herodes, é o mesmo Deus que vai agir na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Mas quando isso acontecer, pega isso, nunca deixe de atribuir a glória para o Senhor. Nunca pense: pô, eu sou o cara, eu sou a cara, né? Não. Olha para você ver o resultado quando nós absorvemos a glória que era para ser dada a Deus, absorvemos para nós. Lá no finalzinho, versículo 22, vai nos dizer que esse Herodes, ele não reconhece Deus. E no versículo 22, vamos pegar o 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. O povo agora está idolatrando Herodes. Os judeus, os não cristãos. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Quando você louvar e a igreja for cheia do Espírito Santo, não absorva, porque não é para você. Quando você pregar
e vidas serem transformadas, restauradas. Não absolva para você, porque não é para você. A glória não é sua, a glória não é minha, a glória não é nossa, a glória é dele. A ele a glória, a ele a honra. O povo vai dizer: Herodes é um Deus, e ele absorve aquilo, ele se sente um Deus. E o Senhor entra em cena para provar: a minha glória, pois a outro não darei. Não darei a ídolos, não a darei a homens, porque a minha glória eu não reparto com ninguém. A glória é de Deus. Aleluia. Quando Deus te curar, a glória é dele. Quando Deus te exaltar, a glória é dele. Quando Deus te colocar em posição de destaque, não se sinta maior do que os outros, porque você, aleluia, é apenas um instrumento. A glória é de Deus, aleluia. Oh, aleluia, adore o Senhor, família. Começa a clamar ao Senhor neste momento. Começa a orar ao Senhor neste momento. Aleluia, 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 aleluia. Oh, papai. Oh, papai. Santo é o teu nome, Jesus. Fecha teus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa é a tua palavra que nós acabamos de ouvir, Pai. Palavra de vida, palavra de renovo, palavra de restauração, de cura para a nossa vida. Deus, eu abençoo essa pessoa aqui nessa noite. Eu abençoo esse senhor, essa senhora, esse jovem, essa criança que veio aqui, meu Deus, em busca de um milagre. Nós como igreja intercedemos pelo teu povo, meu Deus. Nós como igreja clamamos, meu Pai, pelos enfermos. Clamamos, ó Deus, aleluia, pela nação brasileira. Nós clamamos por cura. Meu Deus, transforma, ó Deus bendito, essa realidade, ó Deus, que estamos vivendo, uma realidade de, meu Deus, de pandemia, uma realidade de morte para muitas pessoas em muitos estados. Transforma essa realidade em uma realidade de vida, de cura, de restauração, de prosperidade, porque nós cremos no Senhor, nós cremos no Deus invisível, mas real. Nós cremos no Deus, aleluia, que está no nosso meio, que está passeando no nosso meio. Nós cremos no Senhor, meu Pai. Entra na causa desse Senhor, entra na causa dessa senhora, entra na causa desse órfão, meu Pai. Entra na causa dessa viúva, desse necessitado, meu Deus, essa pessoa que está sendo injustiçada, essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo, meu Deus bendito, que o Senhor possa entrar na causa dela, meu Deus, virando esse contexto, virando essa página em uma página de vitória, em o nome do Senhor Jesus. Eu decreto vitória sobre o teu povo. Prisões se quebram, algemas que têm prendido se quebrem, porque no nome de Jesus há poder, há poder, há poder, há poder para fazer o inferno estremecer. Que entra agora, meu Pai, nessa casa, entra agora nesse casamento, entra agora nesse relacionamento, trazendo cura, trazendo bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. A glória dele, a glória dele. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até domingo neste mesmo lugar, em nome de Jesus. Esse é o meu abraço. Vão todos com Deus.